Existem dois tipos de culpa e você precisa saber diferenciar elas se você quiser ter uma maternidade leve. E nesse vídeo eu vou te mostrar como fazer isso. Sabe aquele ditado que diz: nasce uma mãe, nasce uma culpa? Se você é mãe, você já deve ter se dado conta de que ele é real. Mas eu tenho certeza que você já sentiu culpa por algo que no fundo nem fazia tanto sentido assim. Como se fosse um peso que você carrega só por ser mãe. Acertei? Pois é, a culpa materna ela existe. Mas quando a gente é mãe, a gente precisa saber que existem dois tipos de culpa. Uma delas é um sinal de uma coisa importante e essa culpa te ajuda a crescer, e a outra só te aprisiona e não te leva a lugar nenhum. Hoje eu quero te ajudar a diferenciar uma da outra e como reconhecer cada uma delas. Então vamos lá. Desde que o nosso bebê nasce, a gente começa a sentir culpa por muita coisa. E muitas dessas culpas, na verdade, não fazem sentido nenhum. Mas, como eu já disse, eu não vou te dizer aqui para você não sentir culpa nenhuma. Na verdade, o que a gente precisa entender é que a culpa é uma emoção. E toda emoção é importante. Seja ela uma emoção gostosinha de sentir ou uma emoção difícil de sentir. A gente tende a classificar as emoções difíceis de sentir, né, como ruins. Mas a verdade é que não existe emoção ruim. Toda emoção tem um papel e um motivo de existir. A questão é que a gente precisa estar atenta aos motivos pelos quais a gente sente determinados sentimentos e entender se, de fato, aquela emoção faz sentido ou se a gente está sentindo ela por alguma convenção social e cultural que não faz mais sentido para a gente. A culpa, assim como, por exemplo, o ciúme, o orgulho, a inveja, são emoções secundárias. E o que é que isso significa? Significa que elas são construídas com base em convenções sociais, religiosas, culturais, econômicas, enfim. Significa que as emoções secundárias são influenciadas pelas crenças e valores de cada um. Então, apesar de a gente considerar a culpa uma emoção ruim, na verdade ela está ali te mostrando que você agiu contra alguma coisa que você acredita, contra algum valor seu. E ela desperta em você um desejo de reparação. O que é muito bom, né? Imagina se a gente andasse por aí, né, pelo mundo, fazendo várias coisas contrárias ao que a gente acredita ser certo, né? E não sentisse culpa nenhuma. Não ia dar bom, né? Então, sempre que você sentir culpa, cabe analisar de onde está vindo essa culpa. E também se cabe reparação. Então, vamos imaginar que você desrespeitou alguém, por exemplo. E aí você começa a sentir culpa. Quando você analisa aquela emoção, você consegue perceber que esse seu sentimento, né, de culpa, ele tá ali porque você agiu contra um valor seu, que é o respeito pelo outro. E aí você vê que cabe sim reparação nesse caso. Cabe você ir lá e pedir desculpas, seja para o seu parceiro, para uma amiga ou para o seu filho. E cabe também você tentar entender o que aconteceu para você ter agido dessa forma, para que você possa buscar não fazer de novo. Porque buscar não fazer de novo, né, alguma coisa que você considera errada, também é uma forma muito importante de reparação. Por outro lado, como a culpa é uma emoção secundária, ela está muito ligada ao contexto social e cultural em que você vive, em que você está inserida. Então, muitas vezes, quando você começa a analisar o motivo pelo qual você está sentindo culpa, você percebe que esse motivo não faz tanto sentido assim. Por exemplo, a gente vive em uma sociedade extremamente patriarcal. Então, imagina essa situação. Certo dia, né, para terminar um projeto qualquer do trabalho, um homem e uma mulher que trabalham na mesma equipe precisam ficar até bem mais tarde no trabalho. Os dois têm filhos de 2 anos e meio. Os dois amam muito seus filhos e participam ativamente, né, ali da criação deles. Então, os dois gostariam muito de voltar para casa para estar com o filho, para ver o filho, né, antes dele dormir.
O filho do homem está em casa com a mãe, o filho da mulher está em casa com o pai. Qual dos dois você acha que é mais provável ser invadido por um sentimento de culpa? O homem, que está ali trabalhando, né, e está na sua posição histórica de provedor, com a esposa em casa cuidando do filho, ou a mulher que está ali invertendo essa posição que vem de milênios? Você até pode me dizer, ah, mas eu não sentiria culpa. Ou então, ah, mas o meu marido também sentiria culpa. E ok, isso realmente pode acontecer, né, aí com você. Mas você consegue entender como é muito mais provável a mulher sentir culpa nesse cenário do que o homem, socialmente falando? E aí, essa mulher, ela precisa se perguntar de onde vem essa culpa. Porque se o filho dela tá bem e seguro com o pai em casa, não tem por que ela se sentir culpada. E é a mesma coisa quando a mulher tira um tempo para cuidar de si mesma. Muitas mães se sentem culpadas por se priorizarem, porque existe, né, uma crença muito forte enraizada na nossa cultura de que a mãe precisa se doar por completo, que ela precisa se anular para ser uma boa mãe. É aquela ideia de que ser mãe é padecer no paraíso. E aí essa culpa, ela não faz sentido. Então a gente precisa sempre parar e pensar da onde está vindo essa culpa. Cabe reparação? Cabe uma mudança de atitude? Ou será que cabe uma mudança de perspectiva, uma mudança de crença? Porque muitas vezes o que a gente precisa é ampliar o nosso repertório, é sair do piloto automático, é se cercar de pessoas que acreditam na mesma coisa que a gente. Só que esse é um grande desafio, porque muitas dessas crenças, né, que a gente carrega foram construídas ao longo da nossa vida, de forma inconsciente. A gente sente, pensa e age sem nem perceber de onde aquilo está vindo. Então, por isso é tão importante a gente investir em autoconhecimento. E é por isso que um processo de psicoterapia, por exemplo, pode ser tão transformador, porque ele te ajuda a enxergar as crenças que moldam a forma como você sente as coisas, o porquê você pensa as coisas que você pensa e, consequentemente, o porquê você age do jeito que você age. E aí, quando você realmente sabe essas coisas, você consegue decidir conscientemente quais delas ainda fazem sentido para você e quais podem ser ressignificadas. Você pode verdadeiramente escolher manter na sua vida os pensamentos, né, e os comportamentos que fazem realmente sentido para você e mudar, modificar os que não fazem. E caso você tenha interesse, né, em iniciar um processo de psicoterapia comigo, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo para que a gente possa conversar melhor sobre essa possibilidade, o meu contato. Mas, independente disso, é muito importante a gente entender que a gente não pode juntar as duas culpas no mesmo saco. Tem sim uma culpa que a gente que leva a gente para um lugar melhor, porque faz a gente perceber o que é importante para a gente e como a gente pode consertar alguma coisa que a gente de fato não deveria ter feito. E tem a culpa que leva a gente para um lugar pior, de se sentir mal por questões que não fazem sentido nenhum. Então, é muito importante a gente olhar de frente para a culpa toda vida que ela surgir dentro da gente, para que a gente possa saber separar as duas, para que a gente possa saber o porquê ela está ali e para que a gente possa sempre usar ela, né, sempre usar essa culpa como uma mola propulsora do nosso desenvolvimento. Seja entendendo que algum comportamento nosso não está adequado aos nossos valores e a partir disso buscar mudar, buscar melhorar, né? Buscar se tornar uma pessoa melhor com comportamentos mais alinhados ao que a gente acredita ser o correto. Ou seja, entendendo que algum comportamento nosso, na verdade, não está errado. O que está errado ou ultrapassado é um pensamento, é uma crença que você vem carregando, mas que na verdade não representa um valor que você quer ter. Então é sempre isso. A culpa vem de um desalinhamento, de uma divergência entre um comportamento e um valor seu. Então a culpa é um sinal claro de que alguma coisa precisa mudar.
ou o seu comportamento, que precisa se alinhar aos seus valores, ou a sua crença, que precisa se alinhar ao seu comportamento. Bom, eu espero que você tenha gostado desse vídeo e se ele fez sentido para você, não esquece de deixar um like, porque isso me ajuda muito a alcançar mais mães que precisam ouvir essa mensagem. E aproveita também, já se inscreve no canal para acompanhar mais conteúdos como esse e ativa o sininho para receber as notificações sempre que eu postar um vídeo novo. Aí me conta também nos comentários se você já sentiu culpa por alguma coisa que, depois de pensar melhor, percebeu que não fazia sentido. Eu quero muito saber da sua experiência. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!